Bom dia, gente. Estou de volta para falar mais um pouco sobre essas coisas que eu tenho dito. Talvez não interesse para ninguém, pouca gente ouça, mas quem ouvir, espero que aproveite. Outro dia, antes da passada, em que eu procurei explicar por que eu separei na minha vida a religião da obra de Deus, eu falava sobre a evolução do homem, sobre o que é o homem, sobre a imagem nossa, semelhante a Deus, que é o nosso espírito etéreo, e a nossa semelhança a Deus, que é a nossa capacidade de ter o livre-arbítrio, de ter opinião, de buscar criar, construir, amar. Então, essa é a nossa imagem e semelhança a Deus. Mas diz na Bíblia que Deus criou Adão e Eva. E a religião parou no Adão e Eva. Em contrapartida, a ciência também parou no Adão e Eva. Uma vontade de um lado, uma vontade de outro, porque o povo realmente sofre por falta de entendimento. E as pessoas não querem avançar, sair dos rudimentos. A ciência e aqueles que se apegam a uma pseudociência, esses grupos ateus e coisas assim, parece que não, mas eles também formam um grupo, eles também têm líderes, eles também ganham dinheiro com isso. Então, para eles também não é tão interessante que se negue Deus, porque eles movimentam opinião e hoje em dia com a internet, que dá para você monetizar o que você propaga, que não é o meu caso, não estou monetizando, viu, gente? O que você propaga, aí o negócio do ateu, essa briga, isso aí pega, muita gente assiste, aí rende propaganda, rende dinheiro. Então, o ateísmo também é um negócio, assim como a religião é outro negócio, cada um de uma forma, mas todos afeitos a rudimentos para poder prender a atenção do povo. Porque, como nós dissemos uma vez, é mais fácil destruir do que construir. Então, as pessoas gostam mais de ver o circo pegar fogo do que ver construindo o circo. Então, essas pessoas que têm essa má fé, porque isso é má fé, isso é falta de caráter, continuam se aproveitando da credulice, da simplicidade e realmente da falta de entendimento e muitas vezes até da preguiça das pessoas de pensarem sobre as coisas, de refletirem sobre as coisas. Certo? Então, nós chegamos a Adão e Eva. Então, Deus criou Adão, pegou a costela do Adão e fez a Eva da costela do Adão. Que bonito, né? Mas vamos entender o que aconteceu. Nós vimos que a vida surgiu na água, depois os anfíbios começaram a viver um pouco na água, um pouco na terra, depois passamos a ser os répteis que tinham um pulmão, a vida já virava fora do meio aquático, depois os ovos, eles ficavam soltos, então os ovos soltos, eles corriam riscos, tinha que botar muitos ovos para poucos ovos sobreviverem. A gente vê nas tartaruguinhas, esses projetos Tamar, a gente assiste na televisão. As tartarugas vão à praia e colocam centenas de ovos. Nascem aquelas centenas de tartaruguinhas. Aí elas chegam no mar, já nasceu centena, já não chega centena no mar. Chega um pouco mais menos. Quando chega no mar, aquelas 100, 200 tartaruguinhas, os peixes, os siris, as coisas assim, atacam e comem o resto. E pela seleção dessa coisa natural, no fim, sei lá,
daqueles centenas de ovos que uma tartaruga botou na praia, lá dentro do mar mesmo, vingam 10, 20 tartaruguinhas. O resto foi destruído. Então, no sentido de proteger a criatura que vai nascer, a evolução levou que o óvulo, o ovo, fosse gestado dentro de um organismo. Então ele fica protegido. Ele fica protegido, ele não fica largado. Certo que nascem menos, mas em contrapartida nascem melhor. Então é uma escolha, digamos assim, para quem trabalha, é uma escolha de custo-benefício. O benefício de nascer menos, mas melhor, é muito mais proveitoso do que nascer muito, mas não gerar muito, não render muito depois no final. Então, Adão e Eva, eles surgem nesse sentido para definir o homem. O primeiro homem e a primeira mulher. O que seria essa costela que Adão dá para Eva? Isso as pessoas precisam entender. E, logicamente, Deus não arrancou um pedaço de uma costela do Adão e transformou na Eva. O que acontece é que, para o nascimento de uma criança, é preciso 2 gametas. Um gameta está no espermatozoide, o outro gameta está no óvulo. E o homem, quando fertiliza a mulher, ele ejacula no canal vaginal e os espermatozoides nadam até o óvulo. Quando um espermatozoide consegue penetrar a capa daquele óvulo, aquele óvulo fica impermeável aos demais. Ficando impermeável aos demais, eles se juntam, as duas hélices, e a partir daquele momento eles formam uma célula. E aí começam a sequência de mitoses que avançam, até levar à formação do feto e finalmente ao nascimento de uma criança. Então, o que nós temos no sentido de que Deus tirou do Adão e criou a Eva com a costela? É justamente esse. O homem doa o gameta. O homem ejacula. O homem expele. A mulher recebe. O intento disso é que tirou um pedaço de Adão e deu um pedaço para Eva. Esse é o intento. Na evolução também foi assim. Porque o mamífero surgiu, eles faziam sexo para a reprodução, e na reprodução havia sempre alguma modificação adaptando o ser ao ambiente. E é sempre quem é responsável por essa evolução. Essa evolução ocorre sempre no corpo da mulher, porque é nela que é gestado um novo ser com novidades para se adaptar melhor ao mundo. O homem, quando levantou, ele se tornou diferente dos outros animais. Levantou, criou instrumentos. Isso tudo é a mulher que gestou a criança que criou aquilo. Porque aquele anterior, que não tinha criado aquilo, a criança na frente fez. Então é sempre a mulher a responsável por abrigar e dar ao mundo a novidade, a bênção. Então, não tem pedaço de costela, tem sim gameta, tem sim hélice de DNA, e não costela. O que aconteceu foi que, quando houve a evolução para virar o sexo, a partir daquele momento, o homem, ou o preposto do que seria o homem, ele era igual a qualquer bichinho que a gente vê por aí. Certo? Os bichinhos
Eles não têm sentido de bem, sentido de mal. Eles sabem que eles têm fome, eles sabem que eles têm que se proteger, eles sabem que eles têm que cuidar do território deles. Mas tudo isso eles cuidam no muque, na marra, na raça. E o homem percebeu que se ele criar instrumentos, ele defende mais fácil, ele caça mais fácil. O homem percebeu que se ele criar família, criar comunidades, ele fica mais forte e as áreas melhores ficam na mão de quem é mais forte, as áreas áridas ficam para o mais fraco. Então, isso aí é uma evolução. Então, Adão e Eva surgiram desse processo evolutivo. E como eu disse, o Cronos, o tempo daqui da Terra é um, o tempo de Deus é outro. Deus criou o mundo, dizem a Bíblia, em 6 dias e descansou no sétimo. O descansar no sétimo também não é realidade, porque a gente continua evoluindo, continua mudando, continua se transformando. Então, ainda a evolução permanece. Então, muito provavelmente, se querem dizer que descansou no sétimo, então nós continuamos no sexto. Certo? De forma que Adão e Eva é só uma bonita explicação de como pode ter surgido o homem. Certo? Por que essa explicação assim, dessa forma? É simples. Vamos voltar para o Cronos. Nós estávamos no Cronos falando aqui. Há milhões de anos atrás, quando o homem surgiu, não havia necessidade de explicar nada para o homem, porque ele estava se desenvolvendo. Mas chegou um determinado momento que ele se civilizou e ele passou a buscar explicações para alguma coisa, que é natural do homem, ele busca explicações. Agora, vamos colocar Moisés no seu tempo, sei lá, há uns 7.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, eu não sei, porque realmente eu não pretendo e nem quero acompanhar essa parte histórica, mas vamos dizer uns 5.000 anos atrás. Aquele povo não tinha o menor conhecimento científico, técnico ou qualquer que fosse. Agora você imagina chegar para esse homem e explicar que metade é ele que põe, metade é a mulher que põe, que são dois gametas, que são nucleotídeos, que são genes, que não sei. Não adianta você tentar explicar para ele. Ele não tem essa visão. Então você tem que explicar as coisas de uma forma que ele possa entender. Então, como é que ele entende? Ele entende que Adão e Eva surgiram, os primeiros homens, porque tem que surgir alguém primeiro. Tem que ter uma evolução e levar a surgimento de um primeiro. Então, Adão e Eva, para aquele homem primitivo, são os primeiros que surgiram. Mas a gente sabe, mesmo lendo a Bíblia, a gente sabe que Adão e Eva não é bem assim que aconteceu, certo? Então, essa explicação é simples, é uma explicação poética, é uma explicação bonita para aquele homem daquele tempo. Mas o homem evoluiu. Você imagina que há, sei lá, há 1.200 anos atrás, na Idade Média, o homem acreditava em geração espontânea. Você sabe o que é geração espontânea? É um animal nascer de alguma coisa, sem cruzamento, sem nada, ele simplesmente aparecer em algum lugar. Né? Antigamente, as pessoas criam que você pegasse um pano velho num lugar quente, colocasse milho, arroz, trigo e coisa assim, nasciam ratos daquele arroz, nasciam baratas, nasciam diversos tipos de insetos. Por quê? Porque eles não viam o inseto chegar lá, mas viam que o inseto estava lá depois. Então você imagina como há 1.000 e poucos anos atrás, o homem ainda era simplesmente engatinhava no conhecimento, engatinhava no conhecimento. Como é que explicar para esse homem a situação
Explicar para ele, por exemplo, a situação do que é um carro hoje para ele. Você imagina como é que um homem daquele veria um carro ou uma bicicleta, entendeu? Então, o que acontece é isso. As pessoas precisam sair dos rudimentos lá de trás e verificar que o conhecimento evoluiu e, junto com o conhecimento, a Bíblia também evolui. Ela fornece para você, vamos dizer assim, os passos para você entender o que aconteceu. Ela te dá suspeitas, vamos dizer assim. Você pode suspeitar que foi assim. E você vê depois na ciência que a sua suspeita se confirma, certo? Outra coisa, Adão e Eva, nesse mesmo sentido, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Na oferta para Deus, Abel fez uma bela oferta e Caim ficou com inveja da oferta. Caim, ficando com inveja da oferta, certamente foi alvo de alguma jocosidade, de algum bullying, de alguma coisa, porque só porque ele fez uma oferta melhor que a minha, se ninguém fala nada, se ninguém brinca, se ninguém diz nada, se tanto faz, ele não ia ficar com raiva a ponto de matar Abel. Mas ele ficou com raiva a ponto de matar Abel. Aí ele mata Abel. E vai embora para onde? Vai embora para um povoado, vai embora para uma cidade. Isso significa que já existia cidade lá. E já existiam certamente outras. Isso está na Bíblia. Isso aí as pessoas precisam ler, verificar. Né? Isso tudo é consequência da má vontade de verificar. Isso não é nem espiritual, é material. Está escrito na Bíblia materialmente. E Deus marcou ele para ninguém matasse ele e ele refugiou-se numa cidade. Então, são coisas que as pessoas precisam prestar atenção. São coisas que são usadas porque as pessoas não prestam atenção. As pessoas se deixam usar. As pessoas sofrem pela falta de entendimento. As pessoas se deixam usar. É mais fácil você aceitar o pensamento do outro, você não ter o trabalho de pensar. Então as pessoas se deixam usar. E isso prejudica muito a vida da pessoa, na sua vida normal, porque ela aceita. Se aquele cara falou isso, eu aceito o que ele falou porque ele falou. Então vamos fazer daquele jeito. Até que algum dia, lá na frente, alguém fala assim, nossa, mas e se a gente, em vez de virar esse parafuso para a direita, a gente dá uma viradinha nele, inclinadinha dele para a esquerda, aí vai melhorar a coisa. Mas até acontecer isso, tem que aparecer alguém que está inconformado com o problema que aquilo que ele está fazendo tem. E ele, em vez de aceitar o que o outro estava falando, ele vai solucionar o problema. E essa é a diferença. Então, a obra de Deus é muito clara. A obra de Deus, ela é organizada, não é caótica, ela é feita passo a passo até atingir um determinado objetivo. Objetivo que a gente não conhece, porque os desígnios de Deus ainda são um mistério para nós. Mas vai chegar o dia em que nós vamos entender até os desígnios de Deus. Então, minha gente, por enquanto, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez eu falo para vocês tomarem cuidado, prestarem atenção na diferença de religião e obra de Deus. Então, se cuidem. Amanhã eu falo mais alguma coisa. Um bom dia para todos.